Boa noite. Nós estamos aqui para gravar mais um evangelho para o pessoal do Naofé. Hoje é dia 21 de junho e eu fui buscar hoje lá na casa dele, meu amigo Rodrigo. Rô, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem. Dá boa noite para o pessoal, Rô. Boa noite, pessoal. Quanto tempo? Estou Pois com é, saudades. essa quarentena não acaba, Rô. Sim, é verdade. Mas a gente também está curtindo mais a casa um pouquinho, né? É verdade. A gente está resgatando muitas coisas que a gente não fazia faz tempo. É, com certeza. Há muito tempo que eu não ficava tanto em casa, não fazia tanta faxina, cozinhar o É. dia inteiro, mas eu não estou reclamando, Rô. Ah, então tá bom. Ó, gente, hoje a gente pegou um item do capítulo 5 do Evangelho. O capítulo 5 é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos falar sobre os itens 14 ao 17, que tem o tema o suicídio e a loucura. Tá bom, Rô? Preparado? Preparado. Você quer ler, Rô, primeiro? Pode ser. Então pode começar. Bom, então são 4 parágrafos, né? É do 14 ao 17. Isso. O primeiro parágrafo diz assim: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado em outras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Esse é o primeiro parágrafo. Parece até que ele já está falando da nossa situação, né, Rô? Diante dessa crise, né? E já está até dando uma orientação, né? Que para passar pelas dificuldades da vida, a gente precisa de calma e resignação. Sim, sim. Ele fala da questão da calma e da resignação, e ele fala da questão da confiança no futuro Sim. como uma condição importante para que exista essa serenidade. Então ele coloca, assim, de alguma forma, um peso grande nessa confiança no futuro como importante para a preservação da loucura e do suicídio, o que é algo muito importante. Como nós estamos falando, né, de uma religião onde a confiança no futuro é algo muito importante, então tem tudo a ver com nós, né, conosco, esse tema. Então a gente vai ver isso agora de forma mais aprofundada nos próximos parágrafos. Sim. Porque este é um parágrafo mais introdutório. Ele também fala, né, que encarando as coisas deste mundo da maneira que o Espiritismo faz que considere, né, o homem se coloca perante esses reveses da vida e perante as decepções
não somente, em muitos casos, com alguma certa indiferença, no sentido assim de que não sente tanto esse impacto, mas em alguns casos ele considera isso até como algo que lhe traz alguma alegria, de alguma forma, porque esses reveses contribuiriam para o crescimento, ou, além do crescimento, para resolver questões que ainda não tinha resolvido. Então, os reveses são como se fossem o caminho para sair melhor, para crescer. Sim. É mais ou menos isso, assim, que o primeiro parágrafo diz. Você quer acrescentar? Não, Rô, é isso mesmo, né? É uma introdução também ao que vai seguir depois, né? Então, eu vou ler mais um pouco para a gente não atropelar, né? E de acordo com a apresentação do tema. Vou ler o outro, tá? Sim. Então, vamos lá. O item 15 fala assim: o mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não ver um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. Sim. Bom, é a continuação, né, do primeiro parágrafo, né? Ele acaba ampliando, entrando um pouco mais na questão assim da importância que tem a visão que se tem sobre a duração da vida. Então, ele explica que se nós considerarmos que com a morte do corpo físico tudo se acaba, é muito diferente de pensarmos que a vida continua. Porque ele explica que, em geral, o grande problema que leva ao suicídio é a questão do descontentamento que temos com a vida. E se nós considerarmos que esse descontentamento não tem solução, às vezes ele representa um sofrimento tão grande, que muitas vezes a morte acaba sendo como se fosse a solução para cessar com esse sofrimento que nós queremos tirar, não queremos continuar sofrendo. Mas isso porque, em geral, vemos como que a nossa vida é apenas esta que nós estamos vivendo. Se ampliarmos a nossa visão e considerarmos que esta vida representa só um momento do todo da nossa existência, nós entendemos que isso vai passar em algum momento. Com isso, nós ganhamos forças para continuar.
Sim. porque a gente entende que isso é algo passageiro. Então, são duas coisas. Uma delas é que o descontentamento é causa para pensarmos a questão de resolver tirando a vida. E segundo, se nós entendermos que é algo passageiro, isso ganha um peso. Uhum. Que se nós entendermos, aliás, se nós entendemos que é algo passageiro, isso diminui o peso que Sim. tem. Sim. Porque para a eternidade, uma vida inteira representa, como nos é ensinado, apenas um dia ou até menos do que um dia. É interessante, Rô, que eles falam para nós, né? Que o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Mas para nós que estamos aqui encarnados, é uma vida de anos, né? Então a gente ainda não consegue ter essa visão, né? De que os nossos sofrimentos logo vão passar, né? Mas é importante, né, Rô, que fique registrado que o suicídio nunca é uma opção, né? Já que somos espíritos e que a morte física só mata o nosso corpo, né? O nosso espírito continuará, né, vivendo, né? Sofrendo, sentindo dores, né? Então, quem tem o direito de tirar a vida é só Deus, né? Sim, sim. Isso já estamos antecipando o quarto parágrafo. Ai, sabia que ia Que atropelar. vai entrar em cheio nesse tópico. Ah, entendi. Vai entrar nisso, dando várias explicações. Tá. Então vamos ler o terceiro. Agora, tem um detalhe que eu acho importante, que no Uhum. início deste parágrafo diz assim, que essa questão do descontentamento, né, é algo que leva a esses pensamentos, né, Sim. diz, exceto nos casos de embriaguez e de loucura. Sim. Então, bom, primeiro que a embriaguez, e não só a embriaguez, mas como é do nosso conhecimento, outras substâncias também predispõem para esses pensamentos. Isso é algo que inclusive é científico, assim, tem muitos dados sobre isso. Então a gente entende às vezes que a bebida não tem peso nenhum, porque é algo assim que é muito popular, mas ela tem um peso e muito grande. Sim. Nós trabalhamos, né, agindo nessa área e a gente observa que o número de pessoas usuárias de bebidas ou de outras substâncias, mas de bebidas em grande quantidade, elas muitas vezes elas tentam contra a própria vida. Uhum. Porque, bom, primeiro que às vezes a própria bebida também foi uma tentativa de tirar o sofrimento, de esquecer do sofrimento, só que não é só isso. Ela tira um pouco da nossa razão também. E a gente fica, digamos assim, até com a nossa mediunidade alterada, nos predispondo a ouvir vozes, muitas vezes, que nos incitam a tirarmos a própria vida. Isso é muito mais frequente do que as pessoas imaginam. É que nem todos comentam isso, Sim. mas é importante ter atenção caso tenhamos algum familiar nessa condição. Sim. E às vezes até mesmo essa situação, né, Rô, das pessoas estarem em casa, né, não podendo sair, às vezes
quem não pode ir para o bar, leva a bebida para dentro de casa, né? Então, realmente o álcool, apesar de ser uma droga autorizada, né? Ele não traz nada de bom, né? E assim, eu não consigo ver coisas boas, né, nesse hábito. E tem a questão ainda de que a gente pode, né? Você começa, vou experimentar, vou tomar só um pouquinho, até que chega uma hora que você fala, meu, eu preciso disso, né? E aí você perde esse controle. Considera-se que não há uma dose segura. Uhum. Ela pode ser segura num primeiro momento, mas com o tempo ela pode acabar sendo uma alternativa para questões de sofrimento, e com o tempo vai perdendo o controle, o corpo começa a pedir, e aí começa a surgir problemas que podem chegar a esse nível que nós estamos falando aqui, sendo algo muito frequente. É verdade. E a maioria das pessoas entende que para quando quiser. Porém, em geral, apesar de quererem parar quando quiser, não param. É verdade. Então, é uma questão importante essa. Inclusive, agora em tempos de pandemia, fica pior, porque a vida social está restrita, e às vezes a nossa vida estava, digamos assim, com o copo cheio, e a gente, de alguma forma ou de outra, ia esvaziando um pouquinho o copo. A gente não esvazia direito o copo se a gente não resolve os problemas, digamos assim. Mas algumas coisas nos distraem, e nesse momento a gente está sem vazão para isso. Então, é um momento em que temos que ter mais atenção do que normalmente. Sim, é verdade. Rô, lê o próximo parágrafo para nós? Sim, agora é o parágrafo 16. Isso. Então, na minha tradução, diz assim: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ou seja, eu vou repetir porque é muito importante. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores incitadores ao suicídio. Ocasionam uma covardia moral, digamos assim. Agora vem uma parte muito importante, que diz assim: quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Isso é muito, muito sério. Que eles estão dizendo que os homens de ciência que tentam provar que não existe nada além da vida estão, de alguma forma, dizendo que não há nada melhor para se esperar. Portanto, estão favorecendo que a opção seja o suicídio. Diz outra pergunta que faz o texto: que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Ou seja, que alternativa dão? Que esperança lhes podem dar? A resposta diz assim: nenhuma, a não ser o nada. Ou seja, quando eu digo que não há nada além dessa vida, eu estou dizendo que após a morte não há nada. E continua o texto da seguinte forma: diz, daí se deve concluir que, se o nada
é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Uhum. Ou seja, se eu não tenho perspectivas, então para que continuar vivendo? Sim. Então, isso é uma possível consequência de um cientista que tenta provar de todo jeito que não há vida após a morte do corpo físico. Continuando, diz assim: a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Diz assim agora: com o Espiritismo, torna-se impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Diz, em resumo, essa ideia de outras vidas fornece coragem moral. Esse é o terceiro parágrafo. Eu fiquei pensando aqui, Rô, que a nossa ciência, ela ainda, né, ela é tão, ela está no nosso grau, né, de adiantamento. Então, assim, muitos cientistas não admitem nem a existência de Deus, né? Então, a gente fala, né, que a religião tem que caminhar junto com a ciência, né? Que o conhecimento deve ser um só, né? Mas a ciência ainda nos fala, né, que não admite a existência do espírito. E realmente quem não tem a visão da religião se sente balizado a tirar a própria vida, que nem ele falou aqui. Sim, sim. Justamente porque se eu não tenho expectativas de um término desse sofrimento, a pergunta que acaba ocorrendo é: para que eu vou continuar com esse sofrimento se eu posso acabar com ele agora? Uhum. Esse essa é a consequência, né, de eu me preocupar em provar que a vida não continua. Eu estou, ao mesmo tempo, promovendo que a pessoa acabe com o sofrimento imediatamente. Exatamente. Provavelmente isso é feito de forma inconsciente pelos cientistas. Uhum. Mas é o que acaba acontecendo. Sim. E nos nossos tempos, Rô, o suicídio tem sido uma solução, uma alternativa até para crianças e jovens, né? Sim, sim. De alguma forma, são vários fatores, né, que contribuem para isso, né? Um deles pode ser a visão sobre a vida, assim, sem ter essa visão espiritualista, né? É uma das causas que provavelmente tem a ver com a educação atual. Porque antes era mais comum as famílias irem para a igreja, por exemplo, ou terem contato com as religiões. Uhum. Além disso, se fala muito que também pela própria educação que a gente recebe hoje, tentando assim não frustrar
os filhos, a gente não permite que eles aprendam a lidar com a frustração. Sim. Então, se algo não dá certo, eles não têm força para lidar com isso. Então, por isso se fala muito da importância do não na hora certa, dos limites, porque isso permite que a pessoa se fortaleça moralmente. Sim. A pessoa que não acostumou a ouvir o não, muitas vezes recebe um não da namorada e já pensa em suicídio, por exemplo. Uhum. Ele pode perder um emprego, porque ele talvez não esteja preparado para lidar com a autoridade, por exemplo, e aí ele pode também pensar em suicídio. E são infinitas situações, Sim. porque na vida de sociedade não se faz só o que eu quero, tem o outro também, né? Sim. Então, ao mesmo tempo, a gente começa a ficar muito dependente. A gente fala assim que a educação pode levar a que nós sejamos pessoas metade. Ou seja, se eu não tenho algo externo, eu não estou feliz. Eu dependo de questões externas. Pode ser coisas e pode ser pessoas. Então, eu dependo da outra pessoa para ser feliz. Se eu não tenho, eu estou infeliz. Então, todas essas questões enfraquecem moralmente a nós, nos enfraquecem. Sim. Então, é um conjunto de situações que antes se dizia não para as pessoas e ninguém, por conta disso, ficava com traumas. É diferente de ser grosseiro com as pessoas. Uhum. Mas nem tudo pode, nem tudo é bom. Sim. E as crianças são nossa responsabilidade, como a gente aprende em outras lições do Evangelho. Exatamente. Aí, Rô, tem essa questão também, né? A gente trocar essa frouxidão moral pela coragem moral, né? Da gente se munir dessa fé, né? Da confiança em Deus, da certeza da vida futura, para a gente encarar as nossas dificuldades do dia a dia com mais paciência, com resignação, né? Com força de que os problemas vêm, mas que a gente dá conta, né? Que a gente é capaz de achar soluções, né? Ou talvez, às vezes, a gente não vai achar solução para tudo também, né, Rô? Às vezes a gente vive a experiência... Há situações, por exemplo, que são doenças que vão acompanhar para o resto da vida. Exatamente. Então, quando a gente pensa em algumas situações, a gente vê que algumas delas não vão passar. Sim. Não tem o que fazer sobre algumas questões. Então, aí, por exemplo, a gente observa como a fé na vida futura é essencial, assim como o conhecimento espírita, de que o que eu estou vivenciando tem um motivo, e isso é uma fase. Faz toda a diferença. Uhum. Faz toda a diferença mesmo. Rô, posso ler o último? Sim. Então, o último é o item 17, que diz assim: o Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário, em lugar do eterno, nem por isso é menos terrível, e sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus.
O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais feliz e mais resignado tiver sido na Terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu, que o suicida é um obstáculo à reunião no outro mundo, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição, que lá espera encontrar. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência. Ele fez um resumão aqui, né, Rô? Sim, sim. Ele fez um resumo, mas ele ampliou falando do prejuízo que há com o suicídio, que muitas vezes não é colocado como é que fala? As pessoas não têm isso em mente ao cometer esse ato. Ou seja, se eu cometo suicídio, eu não necessariamente eu não acabarei com o meu sofrimento. Não acabarei. Esse que é o ponto desse parágrafo. Assim, ele, pelo contrário, eu ampliarei o sofrimento, pois eu ficarei sem condições de me reunir às pessoas que estariam me esperando. Eu fico em uma condição assim, que eu vou precisar de uma boa recuperação. Sim. Alô? Pode continuar. Então, ele diz que se a minha vida ela não foi assim muito feliz, mas eu fui resignado, eu estou garantindo um futuro melhor para mim mesmo. Sim. Aqui a questão é que se eu fui infeliz, mesmo eu tentando ser feliz, né? Eu estou tentando ser feliz, tem coisas que eu não posso mudar, mas eu aceito o desígnio de Deus. Sim. Então, porque isso significa que tudo que me acontece é para o melhor. Ou seja, Deus sabe melhor do que nós o que é necessário. Não há injustiças na situação de cada um. Sim. Então, se não há injustiças, o melhor que eu posso fazer é aceitar as condições que me foram dadas. Porque, passando esse período, eu estarei resolvendo alguma coisa. Se eu passo por tudo isso de forma resignada, eu terei uma aprendizagem, que é, na verdade, o objetivo daquilo que estamos vivenciando. E com isso, Jesus já dizia no Sermão da Montanha: bem-aventurados os aflitos, porque
depois Deus vai consolá-los. Sim. Então, isso não vem só do Espiritismo. Isso é cristão. Sim. Eu fiquei pensando, né, Rô? Então, assim, cabe a nós aceitar as dificuldades, né? Batalhar por uma vida melhor, né? E a gente precisa ver onde a gente está colocando a nossa felicidade, né, Rô? Às vezes, tem pessoas que têm tanto e são infelizes. Tem pessoas que não têm nada e são felizes, né? Então, a felicidade também é uma conquista interior, né? Da gente viver a vida com sabedoria, né? Com equilíbrio, da gente ver beleza nas coisas simples, na natureza, né? E nos fortalecer com as coisas simples da vida. Sim, sim, porque a questão da tentativa de suicídio, por exemplo, ou da depressão também, que é um dos fatores que predispõe, não é algo particular de uma classe social menos favorecida ou mais favorecida. Uhum. Isso acontece em todas as classes. Então, o cuidado se faz para todos. Eu achei assim muito importante a tua observação sobre essa questão de onde colocamos a nossa felicidade, porque a princípio ela depende de nós. Uhum. Ela depende de fazermos o nosso melhor, de estarmos com a consciência tranquila. Sim. Então, isso é algo muito importante. Ela é favorecida quando nós temos o necessário para a nossa vida material. Sim. E, em geral, as pessoas conseguem o necessário. Às vezes, criam-se dívidas por conta do desnecessário. Muitas vezes acontece isso. Uhum. E o próprio o Livro dos Espíritos diz que são 3 coisas. 2 já falamos, que é a consciência tranquila, a posse do necessário e a fé no futuro, como condições para a felicidade neste mundo. Não fala de termos milhões, não fala nem de termos milhões de amigos, inclusive. Uhum. Tudo o que ele fala depende de nós. Ou seja, temos a consciência tranquila, depende de quem? De nós. Sim. A fé no futuro depende de nós. E a posse do necessário, normalmente depende de nós também. Tem pessoas que têm alguma dificuldade por algum tipo de problema, mas a gente vê como tem pessoas que mesmo com problemas muito graves dão um jeito de se sustentarem. Sim. Porque a gente precisa batalhar também, né, Rô? Correr atrás, estudar, né? Comprometer nosso sono e se esforçar, porque é através do trabalho que a gente constrói, né? Tanto fora de nós como dentro de nós, né? Trabalhando, exercitando a paciência, a resignação, que a gente vai sair dessa oportunidade vitoriosos e fortalecidos, né? Sim. Assim, eu acho que seria bom, agora no fechamento, a gente orientar aqui as pessoas que estiverem assim com esses pensamentos, que elas procurem ajuda. Sim. Existem muitos tipos de ajuda. Existe a ajuda médica psiquiátrica, para casos assim muito graves,
de depressão, existe ajuda psicológica. Aí, para isso, por exemplo, existem serviços gratuitos, como é o caso do CAPES, por exemplo, ou podem ser acessados pelas UBSs, né, que são os postos de saúde. Sim. Também é possível, tem o número de telefone 188, que é do CVV, Sim. que eles também vão fazer a escuta das pessoas, eles têm um treinamento. E como nós estamos falando da importância da fé no futuro, tem as igrejas e tem os centros espíritas, que eles com certeza vão trabalhar a questão da fé no futuro. Sim. Porque em algum momento a pessoa precisa ter ferramentas para se manter, Sim. para ir se fortalecendo. Sim. Então, existem várias opções, mas eu não deixaria de lado o auxílio que a gente chama de espiritual. Então, é importante que a gente escute estas palestras que são oferecidas, porque elas organizam o nosso pensamento. Muitas vezes, eu sinto um sofrimento muito grande porque eu estou sozinho e o meu imaginário vai criando situações e eu não vejo saída. Às vezes, uma outra pessoa de fora consegue me ajudar a me organizar. É verdade, Rô. Às vezes a gente está tão dentro do problema que a gente não vê alternativas, né? Parece que aquilo só está sufocando a gente. Muito importante a orientação, né, de buscar ajuda. Indicou até as igrejas. Importante também, né? Todos os locais religiosos estão aí para isso. E sim, aí, porque Rô, se nós encontrarmos alguém muito bem disposto para nos ouvir, e que normalmente a gente percebe que é uma pessoa que tem uma vida positiva, que a pessoa tem fé, ela vai conseguir nos passar isso. sim. Eu fiquei pensando, Rô, também da importância de que a gente fala, né, que o suicídio nunca é uma opção, mas, né, para os nossos irmãos que já cometeram o suicídio, que estão vivenciando isso lá no plano espiritual, eles também, né, são amparados por Deus, terão novas oportunidades, né, e retomarão o seu caminho evolutivo, né? Ninguém, não é um crime sem perdão, né? Não, né? Sim. Eles também serão ajudados. Sim, primeiro eu entendo assim que ninguém está isento de erros. Sim. Somos pessoas, somos aprendizes. Uhum. Em diferentes momentos de aprendizagem, mas só não é aprendiz quem for perfeito. Quem não é perfeito vivencia situações apropriadas àquilo que precisa aprender. Sim. E então, como todos estamos aprendendo, uns algumas coisas, outros outras. Sim. Então, todos cometemos alguns erros. E isso faz parte da aprendizagem. Não tem aprendizagem que não passe por tentativa e erro. E, inclusive, as consequências do suicídio geram uma aprendizagem para nós. Sim. Quando quando fazemos essa opção, aquilo que as consequências disso vai nos ensinar. Inclusive, vai nos ensinar a que a gente não repita. Mas, como acabamos de dizer, a vida é eterna, todos estamos fadados a sermos felizes, a sermos perfeitos. Então, é um segundo, é um dia na nossa vida eterna.
Isso. Então, as vibrações dos parentes, dos amigos vão ajudar bastante, mas é algo que é tudo, não há sofrimento sem fim. Uhum. Talvez essa seja uma das principais mensagens deste tópico. Sim. Além do que todo o sofrimento está nos ensinando alguma coisa. É verdade. Muito bom, Rô. Você quer falar mais alguma coisa? A princípio, eu acho que já tem bastante reflexões ali. Ah, tem. O tema foi muito bom. Você era a pessoa certa para a gente falar sobre isso. Não sei, é um tema interessante este, né? É um tema, inclusive, que existem muitas cartilhas que ensinam coisas importantes, porque se diz assim, que a pessoa que está pensando em suicídio, que vai cometer, ela costuma dar dicas para quem estiver atento. Sim. Assim como dizem que quando alguém tenta uma vez, precisa ficar atento porque provavelmente vai tentar novamente. Uhum. E, de preferência, é importante que tenhamos cuidado com as pessoas do nosso entorno para observarmos se os comportamentos estão mudando, Sim. porque a gente pode se aproximar e ficar bem disposto para ouvir. Uhum. Porque se a pessoa tiver... imagine que é uma panela de pressão que está pronta para explodir. Assim é a pessoa que está em muito sofrimento. É uma panela de pressão pronta para explodir. Se a gente conseguir que abra algum buraquinho para que a pressão saia, muitas vezes é o suficiente para que ela ganhe fôlego para se organizar. Sim. Então, quando a pessoa que está em sofrimento consegue extravasar, expor o que está atormentando ela, por experiência própria, eu vejo que a pessoa fica muito melhor. Eu digo isso porque a gente atende muitas pessoas nessa condição e a gente vê como a pessoa chega muito desorganizada e em uma conversa fraterna, porque é importante que seja fraterna, né, sem julgamento, ela sai muito melhor. A partir dali, é importante acompanhar de vez em quando, não esquecer da pessoa. Uhum. Porque muitas vezes a gente acha que uma única ação já é suficiente. Mas não, né? É que nem o samaritano. O samaritano, ele ajudou a pessoa, levou a pessoa machucada até a estalagem, pagou por ela e depois ainda passou para ver se ela estava bem. A gente tem uma cultura de fazer uma ação muito pontual. A gente, não, em geral, não acostumou ou não fomos educados para ir até o final na ajuda. Sim. E isso é amizade, né, Rô? Estar atento, né? Cuidando de quem está perto de nós, né? É amor, né? É a prática do amor. Sim, é isso. Rô, muito obrigada, viu? Muito obrigado eu. Foi ótimo. Espero que as pessoas aproveitem. Ah, tenho certeza. Rô, agora eu vou te pedir para fazer a prece, tá? Tá bom. Então, por favor. Bom, então vamos relaxando, vamos nos unindo fraternalmente e vamos nos ligando em espírito entre nós e com os nossos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais. Vamos agradecendo todo o amparo que eles nos dão, todas as orientações, toda a força
que eles nos trazem e todas as intuições que são para nosso bem. Vamos nos ligando fraternalmente também às equipes espirituais, vamos nos ligando a Maria, a Jesus e vamos nos ligando a Deus nosso Pai, agradecendo por tudo que temos e solicitando que nos auxiliem a termos força em nossa caminhada para aproveitar esta vida da melhor forma possível. Vamos aproveitando para mandar uma vibração amorosa a todos os aflitos que houver, aonde eles estiverem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Rô, muito obrigada, viu? Muito obrigada eu. A gente se vê aí futuramente, fisicamente, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus e manda um beijo para a Meire. Mando sim. Pessoal, muito obrigada. Fiquem com Deus, se cuidem. Mais um pouco, a gente se encontra aí no Naufé. Enquanto isso, a gente vai assim, desse jeito, tá bom? Beijo e tchau. Tchau, Rô. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.